certeza você já ouviu falar em pais que optam por não vacinarem seus filhos sob as mais variadas desculpas e até informações falsas, as famosas fake news que viralizam de forma tão grave, às vezes, quanto uma doença, né? Pois bem, pensando nisso, convidamos a doutora Socorro Martins, ela que é médica pediatra, presidente do Comitê de Imunizações da SPP, membro efetiva do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, professora na Unifacisa e na UFCG. Doutora, vamos começar desfazendo alguns mitos em torno desse assunto. Por exemplo, muita gente acha que algumas doenças ficaram no passado e não precisam se vacinar. E aí a gente tem o retorno dessas doenças, por exemplo, como a do sarampo agora, que é um surto. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Pois é, então é importante essa sensibilização, que se veja que nós precisamos manter nossos calendários de vacinação em dia, que existem vacinas que elas têm reforços durante toda a vida e principalmente para as crianças, né? Então, quando a gente compra um animalzinho doméstico, né, para a nossa casa, a primeira coisa que a gente faz é ir num pet e vacinar nosso animalzinho. E por que essa resistência de vacinar os nossos filhos, né? As nossas crianças? Então, a vacina é a ferramenta mais importante que nós temos para proteger nossas crianças, não só as crianças, né? As pessoas de doenças infecciosas. No caso dos bebês, a gente tem aí alguns pais que alegam que certas vacinas podem trazer mais malefícios do que benefícios e surgem essas teorias da conspiração, né, que a gente chama. Pois é, a gente sempre diz que as vacinas elas são vítimas do seu próprio sucesso. Como as doenças desapareceram devido à vacinação, então as pessoas perderam aquela percepção do perigo daquelas doenças, né? E muitas vezes optam em não vacinar, achando que não existe mais esse perigo. Então é importante que a gente esteja em alerta, que precisamos manter a nossa vacinação em dia, o nosso calendário, porque quando temos surtos de qualquer doença, hoje estamos esse desafio no país do sarampo, mas nós tivemos também há pouco tempo influenza, né, o H1N1, tivemos febre amarela, todo mundo corre para posto, para a clínica de vacina, atrás de se vacinar. Por que isso acontece? Porque o seu calendário não está em dia. No caso do sarampo, como é que está a situação da Paraíba? Nós temos alguns casos confirmados e outros ainda esperando confirmação. Mas a Paraíba não está entre aqueles estados que realmente está sendo considerado como epidemias, né? Surto, como São Paulo, Rio. Então, nós temos vários estados na situação mesmo de surto da doença. Agora, vamos falar direto para as mamães, né? Que muitas vezes têm medo da reação do bebê e simplesmente acham que estão fazendo um bem em não vaciná-lo porque tem pena. Até voltando à pergunta anterior, né? Quando eu falei que a vacina é vítima do seu sucesso, então, como desapareceram as doenças, as pessoas começaram a focar sua atenção em eventos adversos. De tomar a vacina, ter uma febrezinha, né? A criança ficar 2 dias enjoadinha. Então, isso aí passou a ser importante no consciente coletivo, principalmente dos pais, né? Então, a gente precisa desmistificar isso aí. Uma reação adversa de uma vacina não é nada em relação à proteção que aquela criança está recebendo, né? Então, ter uma febre às vezes é até importante. A vacina é diferente. Aquilo que você chama de febre é estimulando o sistema imunológico da criança. Olha só. Então, 37,5, 37,8, às vezes até 38, muitas vezes a gente nem medica. O próprio organismo se encarrega de resolver isso aí. Então, mas infelizmente, por falta de informações adequadas, as famílias ficam assustadas e muitas vezes receosas e optam em não vacinar suas crianças. Certamente. Está vendo como é bom saber? O calendário oferecido pelo SUS é satisfatório aqui no nosso país? Nós temos um calendário bastante robusto. O nosso Programa Nacional de Imunizações, ele é respeitado a nível mundial. Então, em termos de controle e erradicação de doenças, em termos coletivo, ele atende muito bem. Agora, quando o médico quer ampliar
ampliar a proteção individual do seu paciente, muitas vezes ele complementa esse calendário com aquelas vacinas que não estão disponíveis na rede pública. Mas nós temos um calendário do Ministério de Saúde muito bom e devemos checar direitinho se estamos com todas aquelas vacinas em dia. Muito bem, doutora. Obrigada pela sua participação. Foi um prazer.